Olá, tudo bem? Mais um Pod Nosso Podcast, Alexandre Correia. Esse Pod Nosso Podcast é uma vitória pessoal minha, porque eu estava querendo trazer a pessoa que está aqui na minha frente há uns trocentos anos. E é uma dádiva de Deus ele ter topado, porque esse homem é duro. Claudinho, meu amigo, eu te amo. Muito obrigado por você ter vindo, amigão. Também te amo. Tudo bem? Então, Claudinho, valeu. Hoje você está aqui no nosso podcast, te agradecer. Eu sei que você é uma pessoa que tem uma agenda complicada, que tem muita vida, muita coisa, e você está abrindo uma hora da tua vida para ajudar esse amigo aqui que está na tua frente. Eu tenho certeza disso, tá? E te agradecer por isso. Claudinho, aqui não tem nada de pergunta marcada, mas o que a turma que está vendo a gente vai querer saber. Conta da tua vida, Claudinho. Onde é que você nasceu? Nós vamos desenrolando o novelo. Você nasceu aonde? Vamos lá, quando foi o teu primeiro choro? Bem, antes de mais nada, queria agradecer a oportunidade, né, pelo convite. Realmente, eu neguei umas 5.000 vezes, porque eu sou um cara bastante discreto, né, reservado, então eu sei esse trabalho maravilhoso que o Alexandre faz há bastante tempo. Um dos primeiros episódios ele me convidou para fazer, mas eu realmente não queria me expor, mas ele é tão querido e sempre atencioso que eu falei, tá bom, vou ceder e vou lá bater um papo. Isso é verdade, ele não quer se expor realmente, é muito reservado. Eu gosto muito de trabalhar no backstage, né? Então, tem gente que gosta dos holofotes, né? E ficar em evidência. Eu sou completamente oposto. Estou te agradecendo por isso. Eu sempre gosto de estar atrás do palco, né? E Jesus sempre fala que o que sua mão direita fizer, que a esquerda nunca saiba, né? Então, esse é o meu estilo, sempre foi e sempre será. Mas falando um pouco de mim, dentro desse conceito de não me expor, eu nasci em São Paulo há 61 anos atrás, né? Sou o filho mais velho, neto mais velho, afilhado mais velho, sobrinho mais velho de uma família não muito grande, né? Meu pai tem um irmão, minha mãe tem uma irmã, os dois, meu pai e minha mãe já falecidos. Teu pai como é que chama? Daniel, minha mãe Ieda, né? Se conheceram em Volta Redonda, primeiro namorado, primeira namorada. Ficaram juntos 59 anos, 49,5 de casado e mais 10 de namoro. E aí minha mãe faleceu, infelizmente, 6 meses antes deles completarem bodas de ouro. Então, eles sempre foram um exemplo para mim, para os meus irmãos, né? Para as minhas filhas. E meu pai é engenheiro, né? Minha mãe professora, então nós somos de classe média, né? Uma vida boa, mas classe média dos anos 70, anos 80. Né? Você nasceu em São Paulo? Sim. E, bem, eu passei toda a minha infância em São Paulo, no Guarujá, né? Tenho amigos aí há quase 50 anos. Estudei a vida inteira no Mackenzie, né? Desde a escola americana até a universidade, né? Eu fiz economia no Mackenzie. Desde do primeiro trabalho em escola, sempre Mackenzie? Sempre, a vida inteira. Aquele M vermelho bonito. Sou mackenzista de cabo a rabo. Aquele M vermelho bonito, chama a turma. E ia para o Mackenzie de ônibus. Né? Era uma aventura. São Paulo era uma cidade... Você morava onde, Claudinho, naquele tempo? Eu morava no Paraíso. Né? Ali na Afonso de Freitas, pertinho do Ibirapuera. Então, desde pequeno, desde 7 anos de idade, eu saía a pé de casa
E ia para o judô ali na Praça Oswaldo Cruz, sozinho. Nossa Senhora. São Paulo era outra cidade, era totalmente Não, mas diferente. teu pai e tua mãe também eram pessoas já esclarecidas na época. Eles confiavam no filho. Exatamente. E eu ia e voltava a pé, e a partir, obviamente que não com 7, 8 anos, eu ia de perua para o Mackenzie, mas a partir de uns 12 anos eu ia de ônibus. Pegava o ônibus ali na Desembargador Eliseu Guilherme, que é a continuação da Paulista, ali na frente do metrô Paraíso, e descia lá na Consolação, na frente do Mackenzie. Então era uma aventura para ir e para voltar, né? E tenho bons amigos aí. Mas era uma festa, né? Muito bom. Né? Pega uma criança de 12 anos e joga num ônibus. Não, mas é bom, é bom. Todo dia é uma aventura, né? Tinha aqueles colegas talvez fossem juntos, né? Já marcava o horário. A gente tinha 3 vezes por semana aula de manhã e de tarde. O Mackenzie era meio semi-internato, assim, obviamente que a gente não dormia lá. Então, 3 vezes por semana, segunda, quarta e sexta era período integral, e terça e quinta era período normal, só no período da manhã. E, sempre fui um aluno normal, né? Entrei na faculdade na primeira lista do Mackenzie, lá de cara, fiz cursinho também ali do lado. Então, no terceiro ano colegial, eu comecei a fazer o ângulo, que era ali na Rua Sergipe, do ladinho do Mackenzie. Então, saía... Muito bom ângulo. Hoje em dia nem sei se existe ainda. Talvez não tenha. Era do lado do posto de gasolina, na esquina, não era? Não, era na frente do cemitério. Exatamente. As filhas estudaram lá. Então eu saía do Mackenzie na hora do almoço, fazia o cursinho à tarde, e graças a Deus consegui entrar na faculdade. Nossa São Paulo. São Paulo que não existe mais. São Paulo que você conseguia andar a pé. Isso não te pertence mais. Sem ter o celular roubado, né? Sem ter o relógio roubado, sem ninguém te atropelar, sem o motoboy não atravessar na tua frente e xingar, né? Então, também tem isso. Era bem diferente, né? Também tem isso. Quem viveu São Paulo nos anos 70, nos anos 80, tem muita saudade, né? Verdade. Era uma cidade do interior grande, né? Você se formou, entrou em economia. Então, entrei em economia. Aí, no primeiro ano, eu tranquei, porque eu fui voluntário para o CPOR, né? Eu sou segundo tenente da reserva da Arma de Infantaria. Então, onde você fez o CPOR? CPOR em Santana. Santana. Eu fiz em 1982. Minha turma tem 43 anos de formado. Então, eu tranquei a faculdade porque eu queria servir o exército. Você não quis servir a vida militar? Você resolveu não continuar? Eu queria conhecer. Eu sempre tive muita curiosidade, muito interesse pela vida militar. Se eu tivesse nascido nos Estados Unidos como minha filha nasceu, eu teria sido militar com certeza, mas as Forças Armadas do Brasil são Forças Armadas com verba bastante limitada, né? Sem dúvida. Então, é um exército diferente, né? Principalmente nos dias de hoje, né? Muito diferente do meu tempo. E a gente estava vivendo os últimos anos do regime militar, né? 1982 era o penúltimo ano do general Figueiredo. Eu sempre fui um cara, desde criança, de direita, né? Sempre entendi os valores, óbvio, com o lado social. Faço muito trabalho social há muito tempo. Vou contar um pouco para vocês aqui do que eu faço. Mas eu realmente queria viver essa experiência, né? Poucos jovens da minha geração e poucos jovens, hoje bem mais, o CPR hoje só aceita voluntários, mas poucos jovens na minha geração eram voluntários. E eu tinha uma característica muito interessante, né? Porque eu tinha 1,52 m e pesava 49 quilos. Nossa então, Senhora! Eu era um verdadeiro ratinho. Você era o pluma. No meio daquele bando de nego gigante. Mas eu fazia muito esporte, sempre fiz muito esporte. O que valia que estava dentro. Não, Então, assim, eu fui muito bem no teste escrito, me classifiquei muito bem. Na época tinham, acho que 2.000 candidatos ou 3.000 candidatos para 280 vagas, então era 10 para 1. Eu fui muito bem no teste escrito.
Fui normal no teste psicoemocional, né? Sem nenhuma alteração. Sem nenhuma restrição. E no teste físico eu também fui muito bem. Então eu corria muito nessa época, era levinho, né? Fiz lá minhas barras, foi meio difícil. Tinha que fazer no mínimo 3, no máximo 10, eu fiz 3. 3, tá bom, né? Bati na trave. Chega. E nas abdominais eu fui muito bem também, porque também era levinho, magrinho, então... E aí entrei. Aí acho que você foi melhor, né? Entrei. Mas dos 280 eu estava entre os 10 mais baixos, era o famoso cu de cobra. Cu da tropa, desculpa, o termo chulo. É verdade. Ficava lá no fundão. Mas foi, assim, uma experiência maravilhosa. Eu estudei bastante, né? Porque o CPOR te forma para ser oficial da reserva. Né? No Exército você tem a formação do oficial da ativa, né? Que faz a Academia Militar das Agulhas Negras, a AMAN, né? Durante 5 anos. E você tem a formação do oficial da reserva, que tem os CPORs e os NPORs pelo Brasil, são 7 CPORs no Brasil inteiro. E forma os oficiais da reserva, que podem ficar na carreira até 8 anos. Os oficiais da ativa não, pode ficar até 45 anos de vida militar. E aí foi uma experiência muito legal. A arma de infantaria é a arma mais pauleira que tem. Então você faz um curso básico lá de 45 dias. Nesses 45 dias você convive com todas as armas, que na minha época era infantaria, cavalaria, artilharia, engenharia e intendência. E aí você faz as provas e, dependendo da sua classificação, você escolhe a arma, ou se você for muito mal nas classificações, né? São provas militares, vamos entender que não são provas de português, matemática, são provas matérias militares. A parte física é muito importante também, tem uma graduação importante. Provas de campo, né? Então você tem vários treinamentos no campo. Eu fiquei lá uma semana na Serra do Mar, comendo galinha crua, pombo, nadando em brejo. Raiz de árvore. Raiz de árvore. Essa não, essa sim. Nadando em brejo. A Serra do Mar é um lugar bastante agradável para ficar, faz pouco frio, chove pouco. Então, não tem neblina. Lógico, tinha ar-condicionado. Então. Não, tinha cama, né? Você não dorme no chão, né? A comida você não pode levar, mas de qualquer forma... Tá reclamando do quê? Eu era voluntário, então não podia reclamar, né? É verdade. Foi bastante interessante. E aí eu escolhi infantaria, eu me formei no curso básico em 5º lugar, de 280. Fui um dos primeiros aí para a arma de infantaria. E né, eu poderia ter escolhido qualquer arma na minha colocação, na minha classificação. Escolhi Quinta infantaria. Colocação, você escolheu o que quisesse. Você escolhia a arma que você quisesse, né? No meu ano, a primeira arma que fechou foi cavalaria, que é uma arma bem nobre, né? Depois foi intendência, depois engenharia, infantaria, que era a maior arma, com 120 alunos, e a última foi a artilharia, que ninguém gosta, tinha que fazer muita conta, era um negócio bem chato. E os oficiais eram muito loucos, então também ninguém queria ficar com eles. E aí foi um ano maravilhoso, onde eu aprendi a ser homem, né? Eu saí da Barra da Mãe e convivi com pessoas de todas as classes sociais. Tinha quantos anos nessa época? 19. Eu realmente aprendi o convívio social, a conviver com pessoas de diversas classes, né, de diversas cidades. Escola, né? O Exército é uma escola da vida. CPOR é uma escola. Eu aprendi a hierarquia, a disciplina, a camaradagem, né, todos os conceitos básicos da formação militar. Para mim foi assim um ponto de virada na minha vida. Eu virei outra pessoa. Daí você voltou para o Mackenzie depois? Então, e aí você acaba, né? Você começa o CPR em janeiro, acaba em dezembro, me formei como segundo aspirante. E aí em julho você faz um estágio de instrução de 45 dias. Eu fiz no 6º Batalhão de Infantaria em Caçapava, do lado de Campos do Jordão. Você começa o estágio no 1º dia de julho e acaba no 15º dia de agosto. Então, eu, meio baladeiro na época, todo fim de semana eu subia para Campos do Jordão, Caçapava está no pé da serra. É verdade. E aí ficava lá me divertindo. Era o batalhão ideal, né?
Então, fazia as minhas instruções durante a semana no CPUR, dormia dentro do quartel, né, num alojamento grande. E aí, no fim de semana, a gente ia um pouco para bagunça lá em Campos do Jordão. E depois que você se forma nesse estágio de instrução de 45 dias, uma coisa interessante que o militar ganhava muito dinheiro nessa época. Eu me lembro que óbvio que o CPUR você não ganha nada, você não paga nada, mas não ganha nada. Né? O Exército subsidia todo o teu treinamento. E você só tem que comprar farda, essas coisas, né? Coturno, então roupa de educação física, né? Mas era... Não era fornecido pelo CPUR? Não, você tinha que comprar? Era a única coisa que você tinha de gasto, né? Aqueles mais simples, né? As pessoas de menos posse a gente ajudava a comprar, inclusive, porque o cara realmente não tinha. Mas aí no estágio de instrução você recebe, você tem lá o soldo, o famoso soldo. E eu lembro que eu recebi $10 mil na época. Nossa, dinheiro. Por 45 dias de trabalho. Dinheiro bom. Dinheiro de hoje aí, R$80 mil. Né? Por 15 dias. Por 45 dias. 45 dias. Você vê que o militar ganhava um bom dinheiro na época de salário. E eu lembro que eu comprei uma XL, o Honda XL 250-0, e depois eu fui para os Estados Unidos em janeiro. Queimei o dinheiro inteiro. Então, mas era uma boa remuneração. Mas deu para comprar a moto e deu para os Estados Unidos fazer a passagem. Os Estados Unidos meio mochileiro, né? Uma coisa meio... normal, uma passagem vai. Então, botando o avião, descendo lá, o resto a gente se vira. Foi a primeira vez que eu viajei para o exterior. Fui para Miami, Orlando, deu para trazer umas coisinhas, fui na Disney, aquela coisa de adolescente no início da vida adulta, né? E os meus companheiros que ficaram, que terminaram o estágio de instrução, né, os 120, aqueles 15 melhores classificados podiam escolher o estágio de serviço, continuar no Exército até 8 anos. Né? Então eu saí do CPUR como aspirante, saí do estágio de instrução como segundo-tenente, e aqueles que continuaram a servir poderiam chegar a capitão durante 8 anos. Mas eu não queria servir a vida militar, eu queria realmente passar pela experiência, e eu tinha um sonho, desde adolescente, de ir para o mercado financeiro. Não sei porquê, não me pergunte. Desde os 15 anos, eu queria ir para o mercado financeiro. E eu tinha o pai de um grande amigo meu, né, José Luiz Lancelotti Amorim, que faleceu há uns 2 anos atrás. Ele era diretor comercial da Banespa Corretora. Nós estamos falando em 1983. Era ali na rua 3 de dezembro? Não, era na rua 15 de novembro, do lado da Bolsa, ali 2 quarteirões da Bovespa. Banespa Corretora. E aí eu fui lá, pedi um estágio para ele, né, final de 83. Fiz lá algumas provas e tinha que esperar abrir uma vaga, né, de estagiário. E aí, em junho de 84, 5 de junho de 84, eu fui contratado como estagiário. Então, eu estudava de manhã. Aliás, perdão, eu transferi a minha faculdade para a noite e trabalhava... Mackenzie. E trabalhava período integral como estagiário. Ganhava $100 por mês. Então, eu saí de 15 mil... Você devia ter ficado no Exército. Eu saí de 15 mil dólares. Depois a coisa muda. $15 mil por um período de 45 dias para $100 por mês, período integral. Integral. E tem que pagar a escola ainda. Meu pai pagava, né? Então, o Mackenzie era muito barato, muito barato. Ele custava, sei lá, R$1.500 por mês. Era realmente uma escola barata. Depois das escolas públicas, Mackenzie e FAAP eram as universidades mais baratas de São Paulo. Eu, por exemplo, não tinha dinheiro para ir para a GV. Entrei prestei vestibular para a GV e não entrei, mas não conseguia pagar. Meu pai, eu tentei uma bolsa, não consegui. E aí fiquei no Mackenzie mesmo.
que eu Mackenzie, já conhecia ficou bom bem. no Mackenzie, você estava acostumado no Mackenzie. Era bem divertido. Você já ia ter problema. E era uma universidade meio de direita, né? Então... Exatamente. Então, eu estava bem ambientado, entendeu? Diferente da USP, que era uma universidade de esquerda, da PUC, né? Do lado em frente ali, Maria Antônia. Isso, teve lá várias confusões aí nos anos 60, 70. Mas o Mackenzie, principalmente a economia e o direito, eram escolas de direita, com um pensamento como eu sempre tive. Estava no lugar certo. Fui bem. Aí o Banespa... E aí fiquei no Banespa... Explicar que o Banespa era o Banco do Estado de São Paulo. Isso, que hoje é Santander. Foi vendido para o Santander. Foi comprado. O banco foi comprado, a corretora também. Tudo. Era Banespa que chamava Banespa o Banco do Estado de São Paulo. Corretora 27 da Bolsa. E aí eu fiquei 8 meses como estagiário e eu fui muito bem. Até porque, eu trabalhava com muito afinco, era um negócio que eu queria fazer. E em 8 meses eu fui promovido para auxiliar de pregão. Então... você já ia direto lá? Na Bolsa? Então, como estagiário eu trabalhava dentro da corretora. Na corretora. E aí abriu uma vaga para auxiliar de pregão. Você foi pro pregão na Bolsa. Para ganhar $200 por mês. Melhorou. E aí eu fui pro pregão da Bolsa. E era uma coisa muito engraçada, porque... Isso eu estou falando final de 83. Isso eu estou falando final de 84. E eu tinha tanta desenvoltura, porque o auxiliar de pregão ele pegava a ordem na cabine, naquela época não era nada eletrônico, era tudo viva voz, e os primórdios da Bolsa, né? Era uma coisa gostosa, né? Era uma coisa muito gostosa. Tinha um aquário em cima do pregão, ficava um monte de gente lá. Ninguém entendia nada, só quem estava operando ali sabia o que era. E aí, eu ficava na correria do telefone da mesa até o operador de pregão entregando as boletas, né? E eu comecei a ter uma desenvoltura e eu não sei por que cargas d'água, o meu gerente de pregão pedia, às vezes, para eu entrar na roda de Sharp de Banespa e ficar acompanhando, né? O Banespa, o papel do banco, né? E Sharp a gente tinha grandes clientes. Então, eu ficava acompanhando com o telefone sem fio, ali na roda, passando as cotações, né, direto para a mesa. Então, não ficava mais na correria de pegar o telefone fixo e levar até os operadores, né? Então, e eu comecei a operar como auxiliar. Os caras começaram a passar ordem para mim, eu meio enrustido, assim, era totalmente proibido. Eu comecei a fechar negócio lá, tanto de Banespa como de Sharp. Nego não acreditava. Eu com meu jalequinho amarelo lá, tchado. E eu falava, isso vai dar merda, Você já tinha né? número? Você já tinha um número? Lá não tinha número. Não, ainda não. Eu usava o número, meu crachá de auxiliar, com o meu nome. Sem número. Não era operador. Não, era o número da corretora, 27. Mas não era operador. Mas o crachá de auxiliar era amarelo, o crachá de operador era verde. E o auxiliar usava o jaleco amarelo. Então, assim, obviamente que você ficava destoando no meio daqueles caras de terno. No conjunto da obra. Eu não tinha terno, eu tinha minha roupa de auxiliar de pregão. Que barato. E aí eu fui super bem como auxiliar de pregão, realmente foi assim, meteoro. Em 85 eu fui fazer o curso para operador, que era um curso de 3 meses. Era um curso bem duro, bem difícil, né? Tinha matemática financeira, tinha várias coisas assim. Tinha que estudar as normas da CVM, as normas da Bolsa, né? Mas como eu já tinha a experiência de ter operado como auxiliar, né? E isso foram para poucos, eu passei assim com uma nota bem expressiva. E fui trabalhar finalmente como operador, fizeram uma festa no dia que eu entrei lá pela primeira vez como operador. A Bolsa era uma festa, não é? Era. Eles amarraram minha gravata com 50 nós, né? Riscaram toda a minha camisa social que eu tinha comprado com muito sacrifício, né? Então, assim, era um negócio... Calor. trote, né? Aí vinha nego, beijava na boca, umas coisas assim... Bullying, né? A Bolsa era uma loucura. Se fosse hoje, era bullying.
E ficava lá, 400 negros gritando, igual um maluco, mas uma gritaria organizada. Né? Funcionava. Ah, total, era tudo organizado. E isso nós estamos falando aí do meio de 85. Em 86, a Bovespa queria, como se diz, como exemplo, as bolsas americanas, onde tem a NYSE, que é a New York Stock Exchange, que é a bolsa de valores, tinha as bolsas de mercadorias e futuros, que era a CME, que era a Chicago Mercantile Exchange, todas elas existem até hoje, e a CBOT, que era a Chicago Board of Trade. Então eram as duas maiores bolsas de commodities e futuros e derivativos do mundo, e eram independentes da NYSE, que era a Bolsa de Valores de Nova York. Hoje também tem a Nasdaq, que é a Bolsa Eletrônica. A NYSE até hoje é uma das poucas bolsas do mundo que é viva voz, ainda é viva voz até hoje. E aí, né, toda a alta, os corretores mais tradicionais, né, aqueles principais corretores, resolveram fundar uma bolsa de mercadorias e futuros no Brasil. E foi lá meados de 86 e eu participei lá do primeiro leilão, né? Peguei um empréstimo no banco e na época era $10 mil, eu ganhava aí uns $1.000 $1.500 de salário por mês, saí de $200 de estagiário para uns $1.500 por mês. Tava bom. Coisa de $10 mil por mês. Estava começando a melhorar. E o título custava $10 mil, né? Começando a bolsa. E aí, eu comprei um título parcelado em 20 vezes, então $500 por mês, ganhava $1.500, pagava $500 e sobrava um dinheirinho para operar, né? E aí saí da Bovespa, saí da Banespa, fui lá para a BMF e comecei minha carreira lá como operador especial, sócio da Bolsa. Então, eu tive a honra de ser um dos fundadores da BMF em 1986, né? Tinham vários operadores especiais na época, acho que éramos 30. Depois pulou para 50 ao longo dos anos. E tinham lá as corretoras. Então, o mercado, nascendo, né? Ou seja, pouca liquidez, né? Poucos negócios. O principal negócio do mercado financeiro no Brasil era a Bolsa de Valores de São Paulo, a Bovespa, e a Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, a BVRJ. Então, era uma rivalidade, né? Paranapanema e Petrobras era em São Paulo e Vale do Rio Doce era no Rio, né? Na época chamava Vale do Rio Doce, hoje chama Companhia Vale. Então... aí eu a bolsa começou a crescer, né? Vamos dizer que em 8 anos, 7 anos, a bolsa de mercadorias e futuros era 10 vezes maior que a Bovespa. 10 vezes maior, em volume negociado. Era uma coisa assim... Em valor absurda. negociado. Em contratos negociados, em valor financeiro negociado, era 10 vezes. Hoje é 100 vezes maior. Hoje é uma bolsa só, né? A B3 fundiu aí nos anos 2000 a Bovespa, né? Com a BMF. E você participou dessa turma toda inaugurada. Quer dizer, você foi dos primeiros a trabalhar nisso. E aí, de 1993 a 1998... eu fui o operador especial durante 5 anos, sócio da Bolsa, que tinha o maior volume de negócios executados durante 5 anos. Volume mensal, depois tinha o ranking anual. Você? Eu me tornei o operador com o maior número de contratos negociados durante 5 anos. E você trabalhava para quem especificamente? Tinha algum pessoal? Eu trabalhava 70% do tempo para mim, com meu dinheiro, e aí o cofrinho começou a encher. Lógico, você começou a fazer o teu dinheiro. Comecei a operar mais. A tua carteira. E 30% do meu tempo, né, das minhas operações, era para brokeragem para bancos. Então, eu operava para vários bancos. Tinha aí... Onde você tinha contatos? Eu operava para o BCN, operava para o Pactual, operava para o Opportunity, operava para o Banco Nacional.
tinha lá... Quando aparecia oportunidade, você podia trabalhar para alguns bancos. Mas 70% do tempo era a tua eles carteira. me ligavam no meu telefone do pregão, perguntavam se estava operando, e eu ia operar para eles sem operar para mim. Aí eu ganhava um fee de corretagem. Certo. Não era especulação. Eu fazia especulação 70% do tempo e 30% era brokeragem para essas instituições. E eu cresci muito, né? Em 98, eu estava já bastante cansado do pregão. Queria mudar a minha vida, e aí eu resolvi, patrocinado pela Bolsa, estudar 1 ano nos Estados Unidos. Eu fui para Nova York, para Chicago, fiz vários cursos patrocinados pela Bolsa. Patrocinado pela Bolsa? Pela nossa Bolsa? Pela BMF, né? Eles, em função do que eu deixava de emolumentos durante o ano, eles entenderam que era um projeto de vida, né? Eu fiquei lá com meu título guardadinho, e aí fui morar nos Estados Unidos 1 ano e estudar, né? Porque eu tinha um objetivo que era ir para um banco de investimento. E foi um ano muito especial, onde eu aprendi muito, né? O mercado americano, o maior mercado financeiro do mundo. Do mundo, sem dúvida. E foi assim, um ano muito rico. Minha filha mais nova nasceu em Nova York, cidadã americana. Minha filha mais velha tinha nascido em São Paulo, a diferença de idade delas é 11 meses. Minha filha menor, Camila, minha filha maior, Carolina. E além de ter sido uma experiência de vida super legal, e profissionalmente eu cresci bastante. Você fez Nova York e Chicago também, a Bolsa de Chicago. Fiz. Né, fiz vários cursos, Series 7, Series 3, que eram cursos de formação para o mercado americano, para você poder operar nos Estados Unidos. Para poder operar lá também. E eu me habilitei. Para operar lá, mas depois de 1 ano, com 2 filhas pequenas... Não é para qualquer um, né, Claudinho? Tem pouca gente, tem pouco brasileiro lá ou não tem nenhum? Muito só poucos, você? Muito poucos. Só você? Não tem só mais eu. Alguns, mas poucos. Muito poucos. Seletivo, né? Não tem como. Você tem que primeiro ter o perfil, né? Segundo, tem que falar inglês fluente. E é seletivo. Também não é qualquer E não é qualquer corretora que contrata um ticano, né? Porque brasileiro é ticano, né? Ticano. É tudo ticano. Então, quer dizer, para passar pela fase... Mas eu só estudei, eu não trabalhei lá, eu só estudei. Eu tinha uma proposta de trabalho, mas aí veio a crise da Rússia e o mercado... Né, primeiro veio a crise do México, depois veio a crise dos países asiáticos, depois veio a crise da Rússia e no final veio a crise da Max aqui no Brasil em 99. E quando veio a crise da Rússia, o mercado fechou e eu vi que eu não ia ter oportunidade de trabalhar e também estava com a minha família aqui, minhas filhas, né, sozinho lá com a minha mulher e com as minhas filhas, e aí a gente resolveu voltar. E aí eu voltei, mas já bastante cansado do pregão, né? E a tua carteira aqui, como é que ficou? Então, quando você foi para lá? Não, minha carteira, meus papéis de bolsa, eu operava de lá, né? Tá. Operava via corretora, né? Comercial corretora, que eu era cliente da comercial, que é a Bovespa, e obviamente que na BMF, que é Mercado Futuro e Derivativos, eu não operava. Então, eu fiquei 1 ano sem operar, saí do ranking número 1 como operador especial para 0. Fiquei 1 ano sem operar. Fora. 1 ano fora, né? Ano sabático. Hoje conhecido como ano sabático. E, obviamente, que as minhas ações lá que eu tinha, né, o meu dinheirinho... Você foi controlando? Eu fui controlando de lá, né? Então, o início da internet era uma coisa muito louca. Tinha que vender, o que tinha que comprar, enfim, você ia não tinha especulação, era mais investimento mesmo, de médio e longo prazo. Manter a carteira. Exato. Manter a rentabilidade. E aí voltei, e quando voltei, foi uma coisa assim, bem interessante, porque eu operava muito taxa de juros e dólar futuro, né? Não operava índice Bovespa, não gostava muito, me especializei em mercado de DI, que é a taxa de juros, e mercado de câmbio, que era dólar futuro. E durante esses 5 anos que eu fui operador especial, eu era o
operador especial líder do ranking. Se eu fosse um banco, eu estaria entre os 10 maiores, 10 maiores bancos do Brasil dentro da BMF. Na física, operando meu dinheiro. Não, os caras de banco não acreditavam. Era assim, era completamente psicopata. Como é que pode, né, Claudinho? Não, era louco. Uma coisa louca. Os caras operavam igual banco. Cara, óbvio, não com acontece spread, à toa. Isso é capacidade, spread pequeno. Olha, não é elogio, nada. É número, cara. Não tem como. Se eu parar para pensar as coisas que eu fiz... Isso não tem mentira, não, é número. Se não tem jeito. Se eu parar para pensar o que eu fiz, era insano. Porque realmente os bancos, eram bancos, né? Operavam tesouraria e eu operava na física. Banco Claudinho. É. Olha o nome, Banco Claudinho. Mas assim, eram spreads muito pequenos, muito volume, muito giro, e eu nunca ficava posicionado de um dia para o outro. O banco sempre montava uma posição e carregava a posição. E assim, eu era, modéstia à parte, bastante respeitado. Um bom operador. Um operador seguro. Um operador de um nível bem alto. E aí, quando eu voltei, eu vi um movimento meio esquisito, né? Eu tinha acompanhado todas as crises, né? Desde 97. E eu comecei a ver um movimento esquisito no mercado futuro de dólar, que eu também era especialista. O Banco Central, por diversas pontes lá, vendia todo dia quantidades enormes. O câmbio estava 1 para 1 na época. Uma coisa completamente irreal, né? Porque como é que o dólar podia valer R$1, né? Então, desde 1994, desde a mudança do cruzeiro para o real, ou cruzado, sei lá qual era a moeda, uma dessas aí, tiveram tantas, né? Então, depois teve o cruzado novo, cruzeiro novo. Eu comecei a ver um movimento estranho. Nesse período, o real chegou a valer mais do que o dólar, uma coisa louca. Um real valia 80 centavos de dólar. Fernando Henrique. Coisa maluca. Fernando Henrique, presidente. Fernando Henrique, presidente, exatamente. E um belo dia, eu comecei a ficar posicionado de um dia para o outro, sempre comprado. Eu vi todos os bancos comprando tudo que podiam de dólar. E eu comecei a ficar posicionado, obviamente que em quantidades menores. E veio a Max. Chegou um dia que veio a Max da noite e eu comprado no dólar e, né? Eu falei, nossa, veio a Max. E o dólar, nos dias que abriu o mercado, bateu o limite de alta, né? Tinha limites de baixa e limites de alta. E eu vendi a minha posição 15 dias depois da Max com lucro de $1,5 milhão. Foi a primeira paulada assim, que eu dei na vida para valer, entendeu? E comprei uma corretora. Com dinheiro eu saí da função de operador especial e comprei uma corretora. Qual ela? Chamava NET Corretora de Mercadorias. NET? NET? E aí fui lá, né, comprei a corretora do Banco Marca, que foi uma das corretoras que quebrou na Max, porque estava vendida. E eles foram liquidados pelo Banco Central e dentro do acordo que eles fizeram com o Banco Central, eles tinham que vender todos os ativos e um deles era a carta patente da BMF e da Bovespa. E eu fui lá e comprei, né? A bolsa me chamou, perguntou se eu tinha interesse e eu falei que tinha e acabei comprando. Mas, assim, uma coisa é você operar para você como operador especial, outra coisa é você operar como corretor, né? Muito menos especulação e muito mais brokeragem, tem cliente, tem um monte de coisa. E começou a CPI do Banco Marca. Eu lembro do Banco e Marca. a CPI do Banco Fonte, né? Porque o mercado disse que teve insider information na Max, né? Eu não sei se teve ou não me importa. Você só comprou a carta? Não, primeiro eu comprei a minha posição de dólar, que foi 20 contratos. Mas eu operava muito.
né, diariamente, continuava operando muito. Então, naquele dia, por exemplo, eu fiz, sei lá, 5.000 compras de dólar e 4.980 vendas. Então, fazia o giro durante o pregão, né, comprava, vendia. Deu 5.000 contratos comprados e 4.980 vendidos. E começou a CPI e um dia eu estava num cliente no Banco Matrix e me ligou uma jornalista. Dizendo o seguinte: olha, nós recebemos uma informação aqui que você tinha a maior posição comprada de dólar do Brasil. Eu falei, como assim? Não, está na CPI lá do Senado, o senador José Arruda, né, presidente da CPI, divulgou uma relação das maiores posições vendidas e compradas vendidas e compradas da Max, e você era a pessoa física com a maior posição comprada no dia da Max desvalorização. Eu falei, minha senhora está completamente enganada, essa informação não tem o menor fundamento. Eu fiquei comprado em 20 contratos, uma posição pequena, até o contrato mínimo da BMF era 5. Eu fiquei comprado em 20, ou seja, era uma posição realmente pequena. Se eu com 20 contratos ganho $1,5 milhão de dólares, você imagina os bancos, que ficavam comprados em 2.000, brutalizou, 5.000. Não, ganharam fortunas. Ganharam vários bancos. Bem, resumindo, né, no dia seguinte, estou lá no pregão da BMF, né, porque eu, como dono de corretora, também podia descer no pregão, executando minhas operações, que eram muito menores, e a operação de clientes, né, como operador no pregão. E aparece lá um monte de jornalista no aquário da BMF, né, era um vidro alto que ficava em cima do pregão, assim, filmando, né. Todo mundo olhou, assim, né, esquisito, não sei o quê. Bem, à noite, estou na minha casa. Ficou famoso. Apareço no Jornal Nacional, ao vivo. Né, os caras me filmando e dizendo meu nome, em tarja amarela, Cláudio Monteiro da Costa, dizendo que eu tinha ganho R$1 bilhão na Max Desvalorização. Que legal. Né? Eu falei, pô, que beleza, pô. A minha posição era maior do que o José Safra, né, acionista principal. Que é um orgulho, né? O José Safra tinha ficado comprado em 3.000 contratos de dólar, eu tinha ficado comprado em 10.000. Pequenininho, né? Não tinha nada não é a ver. Ninguém. Era só na época. Zé Mané. Zé Mané. Era o cara mais rico do Brasil. Então ele ficou comprado em 3.000 contratos. Sendo. E eu em 10.000. Né? Aí eu falei, fui para a Bolsa, né? Liguei para o presidente da Bolsa à noite, depois do Jornal Nacional, chorando, falando, o que é isso? O que vocês fizeram? Como é que relatório que vocês entregaram? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Ele falou, marcaram uma reunião comigo às 9 horas da manhã, no outro dia, e falaram, a gente entregou o relatório, você tinha 5.000 compras com 4.980 vendas, em vez do cara subtrair, o cara somou. Então, somou 5.000 com 4.980, deu 10.000. O que o Jornal Nacional esqueceu de falar é que para você ficar posicionado em 10.000 contratos de dólar, precisava pôr de garantia, de fiança bancária, R$1 bilhão. Então a coisa subiu para 1,5 bilhão. Não, para eu ficar posicionado, eu tinha que pôr, antes da bancar, Max, 1 bilhão. E depois eles disseram que eu ganhei 1 bilhão. Né? Então, na verdade, ele somou as coisas em vez de subtrair. A subtração dava 20 contratos. Aí, óbvio que a Bolsa mandou os representantes da própria Bolsa para Brasília, né? E esclareceram toda a confusão. Mas até aí eu já tinha aparecido no Jornal Nacional, todos os meus amigos tinham visto. Meu pai me ligou chorando, perguntando o que era aquilo. Minha família inteira preocupada. Né? Lógico, eu natural. com 2 filhas pequenas. Uma coisa absurda. Absurda. Que ano foi isso? 90? Fevereiro ou março de 99. Muito bem. O William Bonner, o famoso William Bonner, tinha estudado na minha classe, no Mackenzie. E eu descobri o telefone dele na Globo,
Porque não só no Jornal Nacional, como no Jornal da Globo, que era Tinha à noite. A Lilian Whitfield. É isso. Então, eu Era apareci à nos noite, dois. eu me lembro. Quem não viu no Jornal Nacional, viu no Via à Jornal noite, das 11. Eles repetiam mais ou menos. Né? E no outro dia, pô, eu fui pro pregão da BMF, e os caras dando risada, pedindo dinheiro emprestado, né? Ou seja, todo mundo sabia que aquilo Era conversa. era uma loucura, não tinha o menor cabimento, né? O maior fake news da história. Mas aí apareceu o Estadão, apareceu a Veja, apareceu a Folha de São Paulo, apareceu a Gazeta Mercantil, apareceu todo mundo, Todo né? mundo. Saber quem era Cláudio Monteiro, né? Ou seja, eu fiquei desesperado, né? Porque era uma notícia completamente descabida, né? Sem Lexo. Não, zero. Aí eu descobri o telefone do William Bonner e liguei para ele. Ele lembrava de mim, né? E porque eu sempre tive um apelido desde 1964, que é Nescau, então Você usa até hoje. até hoje carrego essa cruz. 50 anos depois eu ainda carrego essa cruz. E aí eu falei com ele, obviamente que por causa do meu apelido ele lembrou de mim. E eu falei, William, puta, vocês cometeram um erro crasso. Mandei por fax, na época era fax, toda a documentação da BMF. E os caras me prejudicaram muito, muito, muito. A ponto de eu ter que vender a corretora. Todos os clientes pararam de operar comigo, porque eu fiquei em evidência, né? E o mercado financeiro... Você não pode perder credibilidade. O mercado financeiro é um mercado, primeiro, muito discreto, né? O que acontece no mercado financeiro morre no mercado financeiro. Fica ali. Os bancos sabiam, né? Meus clientes sabiam que aquilo era um absurdo, que não tinha fundamento, mas pararam de operar comigo, né? E eu falei, eu preciso de uma retratação. Preciso fazer uma retratação de que vocês receberam uma informação falsa, né? Esse José Arruda é um irresponsável, né? É minha vida que está em jogo. Continua sendo. Eu tenho 30 e poucos anos de idade, o cara destruiu minha vida. E não teve retratação. Não teve? Não teve retratação. Óbvio, os caras não iam assumir o erro que eles fizeram, né? E aí eu fui procurar um advogado que era especialista em direito de imprensa, o maior advogado de direito de imprensa do Brasil. Até esqueci o nome dele agora, mas era assim o craque. O top, né? Fui lá, paguei, sei lá, $1.000 a consulta, né, para R$6.000 para estar com ele durante 2 horas. Levei toda a documentação, expliquei o meu caso. Ele era o maior especialista em direito de imprensa. E aí ele falou, olha, eu vou dar uma olhada, obviamente que você foi vítima aí de um erro, né? Eu vou avaliar. Aí beleza, ele falou, daqui uma semana eu te ligo, a gente marca outra conversa. E depois de uma semana ele me ligou, obviamente ele foi averiguar tudo o que estava acontecendo, olhou todo o material, tinha uma pasta gigante com vários documentos, matérias de jornal, fita eu conseguia a gravação do Jornal Nacional, do Jornal da Globo, da Bandeirantes, aí veio todo mundo, né? Veja, tudo, é uma loucura, né? Isto é... todos os meios escritos e falados da época, né? E ele falou, olha, você tem um caso muito bom, só que é o seguinte, né? A gente tem que abrir 3 processos. Um contra o José Arruda, né, pessoa física. Um contra o Senado Federal, que o Antônio Carlos Magalhães era o presidente na época, porque era uma CPI do Senado. E outro contra a Rede Globo, que foi quem noticiou primeiramente a teórica notícia. falcatrua, que não houve.
Eu falei, tá, mas quanto que eu recebo de indenização? Ele falou, você recebe 10 mil ORTNs, Sim. um negócio assim, que dava 200 mil reais na época, né? Eu falei, mas isso aí não... Você vai gastar mais de processo. Primeiro, eu vou gastar um bom dinheiro de advogado. Segundo, isso não cobre o prejuízo que eu tive que vender meu negócio, né? Fiquei exposto, né? Mas a indenização máxima no Brasil para esse tipo de caso é 200 mil reais. Sendo que você vai comprar uma briga contra o senador da República, contra o Senado contra Federal, o Senado Federal na pessoa do senador Antônio Carlos Magalhães, que é um cara bastante vingativo. Era o rei do Brasil. Era o rei do Brasil na época, e contra a Rede Globo. Né? Ele falou, não faça nada. Vai embora, vou te devolver seus $2.000. Eu me solidarizei com o seu caso, mas você tem que esquecer isso. E isso me marcou, e eu sempre, desde criança, eu procurava meu lado espiritual, né? A São José entrou na tua vida aí? Muito tempo depois. Muito tempo depois. E eu sabia que eu tinha um lado espiritual assim, bastante elevado, que eu não conseguia entender e não conseguia achar o caminho. Então, eu sou católico. Como é que você viveu nesse tempo? Quer dizer, financeiramente você tinha uma reserva? Como é que funcionou? Tinha uma reserva. Vendia a corretora, recebi meu dinheiro, mas parei de trabalhar. Tá bom. Parei de trabalhar, fiquei 1 ano sem trabalhar, com uma puta depressão. E eu não entendia por que estava acontecendo isso na minha vida. Nunca tinha feito nada demais. Sempre fui uma pessoa do bem, entendeu? Tinha família, casado, tudo bonitinho, né? Ajudava meus pais, era rimo de família, ajudava um monte de gente, fazia um monte de trabalho social. É aquela história, você olha para o quadro, para Deus e fala assim, por que eu, né? Exato. Né? O que eu fiz, né? E eu não gostava muito de padre. Não gostava muito de padre, né? Porque já nessa época, os padres eram politizados, né? Teologia da libertação, né? Uma parte do clero sempre foi. Né? Dom Evaristo, né? Era o PT crescendo, né? Então os movimentos sociais. E os padres na homilia, né? Ao invés deles falarem de Deus, eles falavam de política. Lógico. Né? E eu ia muito à missa. E aquilo me desencantou. Eu era um cara de direita e eu não estava ali para ouvir política, né, no sermão. Eu estava ali para ouvir a palavra de Deus, né? Acho que o padre e o sacerdote... Precisava ouvir, né, o sacerdote, ele é um elo entre o fiel e Jesus, né? Então, aquilo me afastou da Igreja Católica. Me afastou. E eu fui procurar outros caminhos, porque eu queria desenvolver minha espiritualidade. E eu fui parar no espiritismo, eu fui parar na Umbanda, eu fui parar no candomblé, eu fui parar no esoterismo. Cada hora eu estava num lugar, eu queria descobrir as outras coisas. Claudinho, né? Você estava procurando um caminho, é normal. Isso aí então, mas por portas erradas. Hoje eu tenho consciência que foram portas muito erradas e eu sofri o preço disso, né? Porque quando você mexe com forças negras, você realmente encontra o demônio, né? Em todas essas religiões esotéricas, né? Eu mexi com magia negra, coisa pesada, né? E obviamente que eu comecei a ficar mais doente, física, mental, espiritualmente. Então eu continuava no mercado, né? Em 2001 eu fui para a mesa de uma corretora. O pregão já estava meio eletrônico, então o pregão Viva Voz já estava acabando, que acabou definitivamente em 2008. Então, mas em 2001 o mercado já estava sendo eletrônico, já tinha bastante coisa na tela, já não era 100% Viva Voz. E eu realmente fiquei muito doente, principalmente espiritualmente. Eu tinha assim eu vivia o inferno em vida. Depressão. Depressão terrível, vontade de me matar,
né? Não entendia o porquê das coisas, né? Financeiramente a minha vida estava estável e obviamente que fui gastando mais dinheiro, então o meu patrimônio foi diminuindo bastante. E aí eu me viciei em jogos online. Tinha começado jogos online naquela época. E eu jogava muito gamão. E eu comecei a jogar gamão na internet, né? E você jogava gamão na internet, num site lá, e você jogava com gente do mundo inteiro. Gente do mundo inteiro. E eu começava a jogar 11 horas da noite, jogava até 5 horas da manhã. Obviamente, quando eu ia dormir 5 horas da manhã, eu acordava meio-dia. Aí ia para o escritório 2 da tarde, ficava lá até às 6, voltava para casa, né, com a minha mulher, minhas filhas, e jogava gamão à noite, né? Então, meio que abandonei a família, assim. Isso nós estamos falando em começo de 2003. E, pô, um dia eu estava jogando com uma pessoa lá do Brasil, porque tinha as bandeirinhas, né? Tinha um codinome, né? O meu era Nescau 287, que era o meu número da bolsa. Então ninguém dava o nome, porque, pô, né? Ninguém sabia quem estava do outro lado. E tinha lá um nome XPTO lá, com uma bandeirinha do Brasil. E aí, pô, e você falava no chat, né? Não tinha WhatsApp, não tinha nada. Você falava no chat lá do site com aquela pessoa, né? Aí, obviamente, que eu falei em português, sei o quê. E eu comecei a jogar bastante com essa pessoa. Bastante, quase todo dia. E era uma moça, né? Renata Callas. E eu comecei a me abrir com ela de todos os meus problemas, todas as minhas tristezas. E um dia eu falei para ela que eu queria me matar. Literalmente, que eu ia me matar, né? E ela... Pô, você nunca falou nada para ninguém disso, né? Só um ou outro teu amigo que sabia. Psicólogo, né? Não falava isso em casa, mas todo não mundo público. via. Público, não. Todo mundo via a minha tristeza. Minha filha mais velha tinha 6 anos e ela perguntava para mim assim: papai, por que você é tão triste? Para falar tudo que você está falando, precisa ter muita personalidade, viu, Claudinho? Eu fico até orgulhoso disso, de saber que você é o cara que eu imaginei que você era. Quer dizer, você não tem esse problema, quer dizer, você fala o que é, não tem vergonha de mentira, nada, não. Zero. Não fez nada errado, porra. E minha filha com 6 anos perguntou para mim: papai, por que você é tão triste? E eu não sabia responder. Então eu dormia o dia inteiro. E isso aconteceu do nada? Você não fez nada para isso acontecer? Não, eu fiz. Eu me meti em caminhos que eu não deveria ter me metido. Cara, mas por que você se meteu? Se meteu porque te enfiaram num caminho que não era o teu. Bem, anyway, foi uma opção minha. Porque é o seguinte, Jesus, ele fica parado, né? Ele está lá, estático, te aguardando, né? E você vai ao caminho dele, você vai ao encontro dele se você quiser. Ele te dá o livre-arbítrio, né? Então, você tem o livre-arbítrio de ir a Jesus, né? E procurar o caminho de Deus. E o demônio não. O demônio fica te instigando. Venha para cá, né? Riqueza, luxúria, vaidade, soberba, né? Todas aquelas virtudes do demônio, né? Que, na verdade, são fraquezas nossas. Então, o demônio te atrai e Jesus te espera. É assim que funciona. E ela falou, eu tenho um grupo de oração. Não faça nada. A gente se reúne toda quarta-feira à noite. Me passa o telefone. E aí eu comecei a falar com ela pelo telefone. E eu vou te levar no meu grupo de oração. É um grupo cristão. E eu falei, porra, tá bom, eu vou, né? Continuava lá procurando meu caminho, né? Tinha me afastado totalmente da Igreja Católica. E, porra, eu fui no grupo de oração lá na quarta-feira, tinha umas 20 pessoas. Onde era? Cada quarta-feira era na casa de uma pessoa do grupo, chamava Busca Encontro, né? Um grupo da Bahia. E tinha em algumas cidades, e aqui em São Paulo chamava Grupo Busca Encontro de São Paulo. E, pô, a primeira vez que eu fui lá, cara, eu chorei, assim, durante 2 horas. Uma coisa louca. Aquilo me tocou de um jeito, assim... Puta, eu falei, nossa, meu... Sabe? Saí de lá. Fizeram muita oração por mim, fizeram muita oração por outras pessoas. Porque tinha o grupo
que tinha umas 10 pessoas, e tinha as outras pessoas que estavam indo lá por problemas, né? Normalmente a gente procura Jesus, Deus, quando a gente tem problema. Acho que 90% das pessoas faz isso. Lógico. E eu procurei porque eu estava com problema. Não fui exceção. E aí, passado lá, aí eu comecei a ir toda quarta-feira, que me fez bem. Eu comecei a ficar menos angustiado, menos triste, menos deprimido. E um belo dia, a Renata falou para mim assim, olha, vai vir aqui uma pessoa muito especial que fundou o grupo, né? E ela é da Bahia, ela tá vindo para cá. E ela veio. Eu não vou nem falar o nome dela, não vem ao caso. E aí ela veio num sábado, ficou com a gente 6 horas na casa de uma pessoa, né? Uma pessoa muito especial que chama Biba Arruda, filha da Cineira Arruda, uma pessoa muito especial, uma enviada de Deus. E ela ficou hospedada na casa da Biba, e essa oração foi na casa dela. E eu fiquei assim abismado com as coisas que eu vi nesse dia. Sim, eu nunca tinha visto coisa igual. E ela falou nesse dia assim, eu queria levar um de vocês para a Bahia para fazer um trabalho espiritual lá. E eu falei, eu quero ir. Nunca tinha ido ninguém de São Paulo. E eu falei, eu quero ir. Eu quero ir. Eu não sabia nem o que era. Não tinha ideia. Eu só falei, eu me senti muito bem com essa senhora. Eu vi assim a presença de Deus nas atitudes, nas palavras, né, no clima. E eu não sabia o que era, eu falei, eu quero ir. Aí me programei, isso devia ser assim, final de julho, e eu me programei para ir em setembro. Eu ia ter que ficar 30 dias na Bahia. Fazendo um trabalho de cura e libertação, trabalho de exorcismo, vamos falar a palavra certa, que eu não sabia nem o que era. E eu fiquei, um dia eu fui, né, peguei um avião, fui para Bahia, foram me buscar no aeroporto lá, não conhecia ninguém, só conhecia ela, não foi ninguém junto, fui sozinho. Falei para minha mulher que eu ia fazer um trabalho espiritual na Bahia, e eu entrei na Central do Senhor, que é um lugar mágico, né? Cristão, não é católico, é cristão. Né? Então, assim, não tem ligação com Nossa Senhora, não tem ligação com os santos. Eu, particularmente, não gostava de santo. Eu sabia que eu tinha uma linha direta com Cristo. Sempre soube. Eu não sabia identificar. E aí, quando eu entrei no grupo Busca Encontro, eu entendi que eu realmente precisava de uma linha direta com Jesus. Ele dá essa oportunidade de você falar diretamente com ele sem intermediários. E eu realmente não entendia muito padre, não entendia muito santo, era muita adoração. Eu estava um pouco mais evangélico nessa época do que católico. Né? Que a religião evangélica é isso, né? Eu não gostava do dízimo, achava uma coisa comercial, mas essa linha direta que o evangélico tem com Jesus era uma coisa que me incentivava, que eu achava que era mais ou menos o meu caminho. E o grupo Busca Encontro era exatamente isso, era uma linha direta com Cristo. E tudo bíblico, tudo. E eu fiquei 30 dias lá, entrei lá, eu tomava 13 remédios por dia. Cheguei lá, a primeira coisa que eles fizeram foi tirar os 13 remédios. Eu falei, eu vou morrer, pô, não posso ficar sem os remédios. Tomar remédio para tudo. Tomar remédio para acordar, tomar remédio para comer, tomar remédio para dormir, tomar remédio para pressão, tomar remédio para o estômago, tomar remédio para o coração, tomar remédio para tudo. Eu tinha acabado de fazer 40 anos. E eles tomaram os remédios. Falaram, não, aqui não tem remédio. Isso tudo é espiritual. E eu não sei por que eu entreguei. Me colocaram num quarto lá com outras 2 pessoas, né? Tinham 8 pessoas internadas, 7 da Bahia e eu, fora da Bahia. E eu entreguei o celular,
Então não tinha comunicação com o mundo. 15 dias eu fiquei sem falar com a minha família. Ninguém falava comigo, eu não falava com eles. E depois eu podia fazer uma ligação a cada 3 dias de 15 minutos. Né? Para ninguém achar que eu tinha morrido. Né? Minha mulher tinha o telefone da Central do Senhor, meus pais tinham o telefone da Central do Senhor. Eles ligavam para a Central do Senhor para saber notícias minhas, de como eu estava, mas eu não podia falar com eles. Não podia ter nenhuma ligação com o mundo. A única coisa que eu podia é uma pessoa maravilhosa que me pegava às 5:50 da manhã. Eu fui para Lauro de Freitas, fica Bahia. 50 minutos de Salvador. Eu desci em Salvador, foram me buscar, me levaram para Lauro de Freitas, entrei na Central do Senhor e não podia sair para nada. E ele me pegava todo dia 5:50 e me levava na praia para eu caminhar. Né? Caminhava durante 1 hora e voltava para a Central do Senhor. E não tinha carne, alimentação à base de legumes, verduras, peixe. Não tinha nenhum tipo de carne vermelha, não tinha frango, não tinha nada. E a gente fazia orações bíblicas durante 5 horas por dia. Nossa Senhora. Pessoal, maravilhoso, né? Até agora. Lauro de Freitas, esperem, Claudinho 2, o retorno. Obrigado, pessoal. É um especial, é um especial. Até daqui a pouco a gente vai gravar um outro programa e o Claudinho vai aparecer no outro programa, terminando a vida até hoje, que é uma vida de exemplo. Passou muito rápido, nem percebi. Muito obrigado. Pessoal, aguarde, Claudinho 2, o retorno. É um exemplo de vida, eu já sabia que era. Até já.